Olá, boa tarde, tudo bem? Conforme havíamos combinado a semana passada, através das votações, que foi a maioria, partilha de bens. Como tudo começa, doutora? Tudo começa no casamento, né? A pessoa vai se casar, geralmente tem o pacto antinupcial. No pacto antinupcial, a pessoa decide qual regime melhor ali para se enquadrar no casamento dela. Mas e quando não tem o pacto, doutora? Não fiz pacto, não falei nada. Quando não se fala nada, não tem pacto antinupcial, o regime adotado é da comunhão parcial de bens. Existem 5 tipos de regime. Tudo isso, regime da comunhão parcial de bens, da comunhão universal de bens, da separação de bens convencional, da separação de bens obrigatória e a participação final dos aquestos. Eu vou estar explicando para vocês de forma que, descomplicando o direito, né? É uma forma simples que dê para vocês entenderem. E também não vou entrar no mérito do direito sucessório, ou seja, o que eu vou explicar para vocês é o que ocorre durante a vida do casal. Após a morte, aí é outro assunto, outro tema, né, para a gente estar discutindo aqui. Eu era casado, exemplo, na comunhão parcial de bens, doutora, meu marido morreu. Aí entra no direito sucessório. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui. Tá? O que eu vou explicar para vocês hoje é o regime de comunhão, o regime de casamento, tá? de separação de bens, da partilha de bens no casamento, quais são os regimes adotados durante a vida, tá? Pós-morte, aí a gente entra num outro dia, num outro tema que é direito sucessório, tá? Então vamos lá, comunhão parcial de bens. Artigo 1658 do Código Civil. O que acontece nesse regime, doutora? Comunhão parcial de bens. É aquele regime, mesmo quando você não fala nada, é ele que é o adotado. Nas uniões estáveis, é ele que é adotado, tá? Que rege esse regime, doutora? Esse regime é o seguinte: os bens conseguidos durante a união estável e durante o casamento, eles se comunicam, tá? E os bens que cada cônjuge possuía antes de casar, antes da união estável, não vão se comunicar, tá? E o que eu receber por herança ou doação, não vão se comunicar, tá bom? Então, recapitulando, comunhão parcial de bens, artigo 1658 do Código Civil, se você tiver interesse de ler depois, tá? Os bens adquiridos na constância do casamento ou na constância da união estável vão se comunicar. Os bens que eu tinha antes se comunicam? Não. O que eu recebi de doação e de herança se comunicam? Não, tá? Segundo tipo, a comunhão universal de bens, que é lá do Código Civil de 1916. Esse era o regime mais adotado nos casamentos antigos, lá da sua avó, da sua bisavó, era a comunhão universal de bens, tá? Todo patrimônio se comunica, não importa se conseguiu antes ou depois do casamento, e se comunicavam, tá? Esse era o regime lá dos antigos, quando se casavam, era um Código Civil de 1916. Então, nesse regime, tudo se comunica, tá? Mesmo os bens conseguidos antes ou depois do casamento se comunicavam, tá? E os bens herdados ou doados? Se era colocado uma cláusula chamada cláusula de incomunicabilidade, lá no termo de doação ou na herança, não se comunicam, tá bom? Terceiro, separação convencional de bens, anota aí, artigo 1687 do Código Civil. Esse pode ser escolhido pelo casal, é o mais simples de todos, tá? O patrimônio dos cônjuges não se comunicam, o que é meu, o que é seu, tá bom? Aí faz o pacto antinupcial ali antes de casar e escolhe o regime convencional, separação de bens convencional é isso, o que é meu, o que é seu. Os bens não se comunicam. Lembrando que eu não vou entrar aqui no mérito do direito sucessório. Ah, mas e se eu morrer? Mas e se o meu marido morrer? Eu sou casada na separação convencional de bens. É assunto para um próximo tema, direito sucessório, tá?
Quarto, separação obrigatória de bens. Isso aqui a lei estipula. É alguns casos que tem que ser assim. Quais, por exemplo, doutora? Maiores de 70 anos ou as pessoas que dependam de um suprimento judicial para se casarem. Então a lei estipula que seja assim. É uma separação obrigatória de bens, tá? Quinto e último, a participação final dos aquestos. Esse regime, ele é o mais complexo. Está previsto no artigo 1672 do Código Civil. Por que é mais difícil? Por que é mais complexo, doutora? Fala aí. Tutela patrimônios de maior expressão. Entendeu? Ao se casarem, os cônjuges, o patrimônio não se comunicam, o patrimônio pretérito deles não se comunicam. E durante o casamento, cada um segue administrando seu próprio bem, sem a intromissão do outro. Tá bom. E no divórcio? Eu casei na separação final dos aquestos. E quando eu me divorcio, como fica? Cada um terá direito à metade dos bens finais, que é o aquesto, né? A metade dos bens, dos aquestos finais, né? Aí você me pergunta, doutora, pode haver regime híbrido? Ou seja, a gente pode escolher um regime, um misturado com o outro. Poder pode, mas tem que estar no pacto antinupcial. E detalhe, né, muito importante, não pode jamais, nunca, sob hipótese alguma, contrariar a ordem pública ou nem fraudar normas legais, tá? Imperativas. Então, recapitulando o vídeo, existem cinco tipos de regime de casamento, de regime de bens, né? Para a gente poder, depois do divórcio, como que vai ficar a partilha de bens? Como que fica? Como que eu sei como que vai ficar? É através do regime que você escolheu, que você casou, tá? Tá lá na sua certidão de casamento, casado sob o regime de comunhão parcial de bens. Pode ver que a maioria é regime de comunhão parcial de bens, tá? Então é o regime que o casal adotou ali. É em cima do regime adotado que vai ser feita a partilha, tá? Não tem segredo. Então o primeiro é a comunhão parcial de bens, que é o que é mais usado, tá? Só fazendo um resumão aqui. Inclusive a união estável. Não sou casada, doutora, no papel. Eu vivo em união estável. Pois é, o seu é a comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que vocês construíram na constância da união ou do matrimônio será partilhado meio a meio, tá? E o que eu recebi de herança e de doação não se comunicam, tá? O que é seu, o que é do seu marido é dele, tá? Então é isso, a comunhão parcial de bens. A comunhão universal de bens, lembra o casamento da vovó? Lá do Código de 1916, que era o mais usado, que não importa se você tinha antes ou se você tinha o bem depois, todos os bens se comunicavam, tá? E no caso de herança e doação, só não se comunicavam se tivesse aquela cláusula de incomunicabilidade que eu falei. Separação de bens convencional, porque tem duas, lembra? A convencional e a obrigatória, que a lei estipula. A convencional é a mais simples de todas, ou seja, o que é meu, o que é seu. Não vai se comunicar os bens. E a obrigatória é que a lei impõe. Exemplo, o idoso, né, a pessoa idosa de mais de 70 anos, que tem uma renda mais ou menos. Então, a separação vai ter que ser total. Por quê? Para evitar da pessoa querer casar com ele, para querer os bens dele. Entendeu? A lei só vai proteger a pessoa. Então, é por causa disso. Entendeu? Então, a separação obrigatória de bens é aqueles casos que está estipulado em lei, para a própria segurança da pessoa. Tá bom? E a participação final dos aquestos, que é aquele mais complexo que eu falei, quando envolve patrimônio de maior expressão, tá? Então, ao se casarem, os cônjuges não comunicam seu patrimônio pretérito, que é o patrimônio passado, né? Tipo assim, eu casei com ele, eu casei com a pessoa tinha condições, né? Tinha bens, tinha casa, tinha iate, chácara, um monte de coisa, né? E eu também tinha, por exemplo, um exemplo aqui, tá? Fictício. Então, os bens pretéritos que cada um tinha antes não vão se comunicar, cada um com a sua mansão, tá? E durante, cada um segue administrando o seu bem, você com a sua mansão e eu com a minha. Eu não me intrometo na sua vida, nem você na minha, tá? E no final,
não deu certo, acabou. Cada um terá direito a metade dos bens, tá? Dos aquestos. Pode haver regime de bem híbrido? Novamente, pode, se estiver previsto lá no pacto antinupcial que vocês fazem no cartório, né? Pergunte no cartório, viu? Eu quero fazer o pacto antinupcial. No pacto antinupcial, eu quero escolher o meu regime de comunhão, o meu regime de bens, qual eu quero casar, certinho, né? O regime vai ser escolhido ali, o regime de bens ali. Entendeu? No pacto antinupcial, se você não falar nada, vai ser o da comunhão parcial de bens. Na união estável, é da comunhão parcial de bens. Mas e quando eu morrer? Aí é um outro dia que eu vou entrar somente no direito sucessório de cada bem. Na comunhão parcial de bens, quando falece, como fica? Na comunhão universal de bens, quando falece, como fica? Na separação convencional, como fica? Na separação obrigatória, como fica? Na separação final dos aquestos, como fica? É um direito sucessório. Eu falei aqui durante a vida, tá bom? Durante a vida da pessoa. Ficou com alguma dúvida? Gostou do vídeo? Curte, compartilha, deixa seu comentário, deixa sua curtida. Não entendi tal ponto, entendeu? Você não foi muito clara em tal questão, fala de novo, né? Que a gente vai tentar responder as perguntas, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima segunda-feira, com Deus no controle sempre, 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 tá? Toda segunda-feira eu vou estar postando um vídeo de conteúdo descomplicando o direito. O primeiro que eu postei foi sobre o divórcio e seus tipos. Hoje foi sobre regime de bens e seus tipos. Eu vou deixar uma enquete para vocês estarem votando o assunto da próxima segunda. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa tarde.